Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e vou resolver a prova modelo do Bandeirantes do terceiro trimestre do ano passado. Vamos lá. Então, a primeira parte de testes. Então, o primeiro exercício é o seguinte. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som do ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Então aqui, é o seguinte, a onda vai ter que ir até o obstáculo, que no caso aí do desenho é uma parede, e o som tem que voltar. Então a distância percorrida é 2D nesse tempo de 0,1 segundo. Né? Você emite e tem que esperar 0,1 segundo. Quando o som voltar, você consegue perceber. Então, qual é o mínimo? É 0,1 segundo. Então, nessa distância de 2D em 0,1 segundo, quantos metros será que ele anda? Então, 2D é a distância de ida e volta, né? E deu 34. Então, o D, a distância até o obstáculo, tem que ser 17. 17 para ir, 17 para voltar, certo? Então, a distância que separa a pessoa do obstáculo é 17. Alternativa A. O segundo exercício é sobre efeito Doppler. Né? Ele pergunta aqui sobre qual é a percepção do diretor de prova. O que é o efeito Doppler? É a compactação das frentes de onda quando o objeto está se aproximando do observador, né? A fonte está se aproximando do observador, e o espalhamento das frentes de onda quando se afasta. Então, Deixa eu colocar aqui o apontador laser. Vamos lá, aqui, ó. Você tem a pessoa que ficou para trás vai ouvir um som de frequência mais baixa, porque o número de ondas que passa pelo ouvido da pessoa é menor do que o número de ondas por unidade de tempo que passa pelo ouvido da pessoa, do observador que está na frente, no caso, o diretor da prova. A frequência aumenta, o som fica mais agudo, a frequência é maior, a altura maior. Tá? Então, lembrar que a altura do som tem a ver com a frequência alta. Né? Frequência baixa é um som grave. É só lembrar do instrumento baixo. Baixo por quê? Porque ele emite frequências baixas. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. O diretor da prova percebe um som cuja altura é maior do que a do som percebido pelo piloto. Tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, a gente pode observar que a lente é divergente, é sobre a ótica do olho humano. Então, aqui você já tem uma lente e como o raio está abrindo, espalhando nessa partinha aqui, ó, isso aqui já estava no desenho, é uma lente divergente. Lente divergente pertence ao míope. Uma brincadeira é, por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. Porque não animal, certo? Divergente. Então essa piadinha faz com que a gente consiga lembrar de qual problema visual a pessoa sofre. Então, falou miopia, lente divergente, tá bom? E essa imagem aqui tem que ser real. Peraí, professor, mas lembra que lente divergente só produz imagem virtual. Então, aqui no olho humano a gente tem que tomar cuidado. A lente divergente é para correção.
Então, somada com o cristalino, que é convergente, ela só serve para dar um desvio, um leve desvio no raio de luz para que a luz caia na retina, para formar uma imagem real para que a gente possa enxergar. Então, a imagem sempre vai ser real. Então, ó, o que vale é a A, né? Tá? A gente não pode escolher a C nem a E, tá certo? Então, real convergente ou real é, divergente. Então, a alternativa correta é a D. Agora, ondas. Aqui a gente tem uma onda estacionária. Cada ventre desse aqui, né? A gente pode falar que é um gominho ou um fuso, é lambda sobre 2. Porque, lembra, ó, a onda tem que fazer uma oscilação completa aqui, ó. Então, isso aqui é o lambda. Então, cada ventre é lambda sobre 2. Então, em 3 metros, nós temos 3 lambda sobre 2. Se o tamanho do fio é 3, o lambda é 2. Certo? Então, essa aqui é a primeira parte. Ele quer saber qual é a força de tração na corda. Então, a gente vai ter que usar essa formulinha aqui, ó, tá? Que é V igual a raiz quadrada de T sobre μ, onde μ é a densidade linear. A gente tem a massa e tem o comprimento do fio. Dá para calcular a densidade linear? Dá. Né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos calcular a velocidade usando a famosa fórmula V lambda F. Né? V, então, vai ficar o comprimento, que é 2, e a frequência que ele deu aqui, 30 Hz, você acha a velocidade. Tendo a velocidade, a gente pode usar essa formulinha, certo? Ó, essa daqui, que é o V raiz de T sobre μ, onde μ é a massa sobre L. 0,12 kg. Peraí, mas não era 120, professor? Não, 120 gramas, tem que tomar cuidado, tem que estar no SI. Quilogramas, divide por 1000, né? A vírgula vem parar aqui. Aí vai dar 0,04 quilogramas por metro. Substituindo na fórmula, nós teremos que a velocidade é 60, a raiz de t sobre 0,04. Para tirar essa raiz, a gente eleva os dois lados ao quadrado. Vai ficar 3.600 t sobre 0,04. Tá certo? Então, fazendo a continha, corta esses dois zeros com essa vírgula, né, que fica 4, e aí a gente vai ter 144 newtons. Tem alternativa para isso? Tem. Alternativa B. Agora, de novo, mais uma de ondulatória, né, de ondas estacionárias. Aqui a gente tem o primeiro harmônico porque tem um ventre. Essa daqui nós temos 2 ventres. É o segundo harmônico. E daqui para cá, o que aumenta? A frequência. E como a corda, ele fala aqui que não, deixa eu ver aqui, não houve variação na tensão da corda, certo? Isso é importante. Se não houve tensão, a velocidade é a mesma. Então vamos ver, ó. Lembra que nesse L, né, N, L sobre 2 é a característica do harmônico. Então aqui tem 1 lambda sobre 2, primeiro harmônico. Aqui tem 2 lambda sobre 2, segundo harmônico. E a frequência é dada por NV sobre 2L. Então, na figura 1, a gente tem o primeiro harmônico, e a frequência é uma vez V sobre 2L. E na figura 2, a gente tem 2 vezes isso, então a frequência aumenta, tá certo? Vai ficando mais agudo, os harmônicos vão ficando mais agudos. E como o T é constante, a velocidade é constante. Então, qual a alternativa correta? Aqui vai falar sobre o aumento da frequência e a velocidade é mantida. Alternativa E. Exercício 6, ondulatória. Então ele está falando que tem areia numa canaleta e elas se alinham, né? Aonde? Onde que vai ficar paradinho? Onde tem o nó. E aqui vai se espalhar porque tem muita vibração. Então a onda que a gente tem aqui nessa canaleta é essa aqui. Aí ele pede para a gente calcular, né, o lambda, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 metades de lambda, e aqui você tem 1/4 mais 1/4. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda sobre 2.
num tamanho de 20 centímetros. Fazendo a continha, você chega em 6,67. A mais próxima é a alternativa C. Agora, aqui é o harmônico, né? A gente quer falar sobre o timbre, como você distingue os instrumentos musicais. Olhando a figura, você tem que ver o que é igual aqui, né? Então, a velocidade, a gente sabe que a velocidade do som no ar, né, é a mesma para todo mundo, 340, aproximadamente 340 metros por segundo. Mas você pode olhar aqui que na linha central, até o pico dessa onda, tem 2 unidades. Em todas elas. E a velocidade de todas são iguais. Então a alternativa correta vai ser a alternativa A. Agora, uma diótica, né? Refração, lei de Snell. Então ele fala do ângulo limite. Então a gente vai ter que lembrar que o ângulo limite é o n menor sobre o n maior. N do ar, n do bloco. E ele fala que o valor é 30 graus. Você substitui, sendo de 30, meio, 1 sobre NB, NB vai ser 2. Para que eu vou calcular isso primeiro? Porque eu preciso saber o N do meio para poder calcular o R que ele pediu. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? N do ar, seno de 60, NB, seno de R. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O NB a gente acabou de achar, tá? Que é 2. E aí, o seno de R vai ficar raiz de 3 sobre 4. Mas que ângulo que é esse? Por isso foi dada a tabela. Olha aqui, ó, 25,6. Alternativa A. Agora, de ondas eletromagnéticas, né? A luz visível, os raios gamas, né, que ele cita aqui no enunciado, são ondas eletromagnéticas. Podem se propagar no vácuo e se propagam com a mesma velocidade, que é o C, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com esse valor de velocidade. Então, apesar de terem frequências e comprimentos de ondas diferentes, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais. Alternativa E. 10. De novo, uma questãozinha de efeito Doppler. Então, está falando aqui que a polícia se move numa estrada de 40 metros por segundo, a frequência da sirene, né, é 1.200 Hz e a velocidade do som no ar é 340. Então, como que a gente faz? Tem um truque, né? Tem a formulinha, que é a frequência aparente observada pelo observador, e a frequência natural, a frequência original, V do som mais ou menos a velocidade do observador. E embaixo, V do som mais ou menos a velocidade da fonte. E como que a gente escolhe o sinal aqui? Né? O observador está parado, então 0, acabou. Agora, a orientação do eixo é do observador para a fonte, então sempre daqui para cá. Como a fonte se aproxima do observador, a velocidade recebe o sinal de menos porque está oposta a essa orientação. Aí fica bem facinho de calcular. 340 em cima, na velocidade do observador 0, e como a gente orientou direitinho aqui o eixo, vai dar 340 menos 40, que vai ficar 300. Aí 1.200 dividido por 300 dá 4, 4 vezes 340 vai dar 1.360 Hz. Mais agudo na aproximação. Ó. Era 1.200, a frequência aumentou, ficou mais alta a frequência, mais agudo. Tá bom? Então você tem a alternativa B para o teste 10. Aqui, sobreposição de ondas, é interferência. Ele quer saber quantos segundos se passaram, né, para a gente ter a onda com esse formato. Então, a gente tem que observar que ele vai andar, ó, o ΔS aqui, cada quadradinho tem 10 centímetros. Então, fazendo a continha, ó, como que vai ter, ó, essa onda aqui, o primeiro pulso, vai ter que estar exatamente aqui para acontecer uma interferência destrutiva, certo? E quanto que ela anda aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos correspondem a um ΔS
né? 6 vezes 10, 60 centímetros. A velocidade é dada no enunciado e ele fala que é 60 centímetros por segundo. Então, o ΔS sendo 60 e a velocidade 60, o tempo gasto para a onda, para essa crista sair daqui e chegar aqui, para acontecer a interferência destrutiva, é 1 segundo. Alternativa A. Então, esse exercício aqui é ótica. Então, é a projeção de uma imagem numa parede. Ele quer saber se vai ficar 4 vezes maior, 2 vezes maior, mesmo tamanho, né? Então, vamos lá. Então, nessa questão, né, a gente vai calcular o foco primeiro, né, que é a vergência 2,5 di. Você inverte, só que vai estar em metros, 0,4 metros. O foco vale 40 centímetros. E o objeto foi colocado a 50. Então, observe, 40 centímetros é o foco, ele está além do foco, mas antes do ponto antiprincipal. Então, isso aqui vai funcionar como um projetor. Então, calculando o aumento linear, vai dar menos 4, né? Porque o foco é 40, o P é 50, vai ficar 40 menos 50 menos 10, 40 dividido por menos 10 dá menos 4. Então, o aumento é menos 4. O que significa isso? Menos inverte e fica 4 vezes maior. Então, o sinal de menos significa que a imagem vai inverter e o 4 é 4 vezes maior. Então, seria isso aqui, ó. A alternativa A, 4 vezes maior do que o objeto, que seria isso aqui, ó, né? Você pode usar só como esboço o raio que passa pelo centro óptico da lente, né, e não sofre desvio. Então, a imagem, o objeto está entre o foco e o ponto antiprincipal, funciona como projetor, a imagem é gerada de cabeça para baixo e como ela é projetada, ela é real. Lembrar só isso aí, tá bom? Vamos lá para as dissertativas. Então, a primeira de interferência. Então, a gente precisa lembrar aqui, ó, ele fala uma coisa importante, deixa eu pegar o apontador laser. Você tem aqui, ó, frequência 1, frequência 2, essa distância é 10, essa aqui é 3. Você tem a fonte F1 e F2. A frequência é 170 e a velocidade do som no ar é 340. Ele quer saber o seguinte: determine a separação LA, né, entre a fonte F1 e F2, que tem que ser maior que 3. Então, essa aqui é a situação inicial e a fonte F2 pode ser movimentada para frente, para a qual um observador P, aqui na mesma linha, né, em P, detectará o primeiro máximo de intensidade. Então, primeiro máximo de intensidade, né? Então, como ele fala aqui, vamos procurar em fase, F1, F2 em fase. Isso aqui é importante. Por quê? Quais são as características aí da interferência? A diferença de caminho, se for um número par de lambda sobre 2, né, é uma interferência construtiva. Se for um número ímpar, a interferência é destrutiva. Lembrando que o P igual a zero é ponto sobre a mediatriz. Então, o zero aqui não vai entrar na jogada, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa a fazer, né, é calcular o lambda. Agora, como a gente quer uma interferência de máximo, né, a gente vai ter que usar os números pares. É um número par, o lambda vale 2 metros e divide por 2, metade do lambda. Então a formulinha do ΔX vai ficar P1. Né? Então o que significa? Se você usar o P igual a zero, não vai adiantar, porque está menor que 3. Se você usar o P igual a 2 na formulinha, você vai obter a distância LA 2 metros, também não serve. E P4, aí sim, passou dos 3 metros, é o primeiro máximo dessa lista? Tá bom? Então, a distância que você quer é 4 metros. Beleza? Agora, o item B, você vai querer no ponto P, no ponto Q agora, né? Então, a gente vai ter que usar um Pitágoras ou perceber que é um triângulo 3, 4, 5, né? E aí você vai ter que o x2 vale 5 metros.
Então, qual é a diferença de caminho? 5 menos 4 dá 1 metro. E agora a gente tem que descobrir se o número de lambda sobre 2 é um número par ou um número ímpar. Substituindo o lambda igual a 2, deu n igual a 1. Opa, 1 é ímpar. Então é uma interferência destrutiva que ocorre no ponto Q. Bem facinho, hein? Falou, pessoal? Vamos para o próximo. Esse aqui também é de ondas sonoras, né? Onda estacionária. Então tem um probleminha de levitação ali, né? Então você tem, como ele fala que tem 3 nós, a formação da onda é exatamente essa daqui, ó. 1, 2, 3 nós. Então, como aqui pode vibrar e aqui pode vibrar, ventres. Beleza? Agora, o item B, ele quer saber o comprimento de onda. Se você tem 1,5 cm como a distância aí entre a fonte e o receptor, que é dada aqui no enunciado, ó, tá? Então, você vai ter, olha só, 1, 2, 3 fusos, certo? Então tem um fuso, 2 fusos ou 2 ventres. Aqui tem metade de um ventre, aqui tem metade do outro. Então a gente tem 3 ventres. 3 lambda sobre 2, que é 1,5. 1,5 dividido por 1,5 dá 1 centímetro. O lambda é 1 centímetro. Item C, né? O item C, você vai pegar a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, que é dado aqui. O lambda tem que ser em metros, então 1 centímetro dividido por 100 é 0,01 metros. Para poder cortar metro com metro, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso, muita atenção com as unidades. Então vai dar 34.000 Hz ou 30 kHz. Peraí, vamos ver lá o que ele quer. Ó, determine a frequência em Hertz. Então, a resposta certa é 34.000 Hz. Tá bom? Vamos para o exercício 3. Refração. Então, nesse exercício, né, tem uma mancha de óleo, oceano, tem tudo a ver com a COP, né, que a gente está aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a luz que sofreu esse. Determine o índice de refração da porção de óleo. Então a gente tem que tomar cuidado que o ângulo I e o R são sempre medidos em relação ao normal. Isso aqui é o ângulo do raio com a superfície. Não é esse que é usado na lei de Snell. Mas no caso do 45, se você não prestar atenção, não ia ter problema. O problema é no de baixo. O ângulo do raio refratado é 60 com a superfície. Se você usar o 60, vai dar tudo errado. Agora, qual é o ângulo que esse raio forma com a normal? É o 30, né? 90 menos 60 dá 30 aqui. Então vamos lá, lei de Snell. N do ar, seno de 45, N do óleo, seno de 30. Seno de 45 é raiz de 3 sobre 2, N do óleo vezes o seno de 30, que é meio. A gente pode simplificar o 2 dos dois lados e o N do óleo é raiz de 2. Agora o B. Considerando a tabela a seguir, qual a cor do laser que apresentou, que apontou para a mancha de óleo? Então vamos lá. O índice de refração é C sobre V0. O C é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E o N é raiz de 2. O que você fez aqui, professor? Eu só troquei de lugar. Passei o Vx multiplicando e depois passei o N0 dividindo. Então ficou V de x em cima, né? Passei multiplicando, e o N0 passou dividindo. Então ficou 3 vezes 10 oitava dividido por raiz de 2. Racionalizando, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso aqui é 1,5 vezes 1,4. 1,5 vezes 1,4 dá 2,1 vezes 10 oitava. Isso aqui é o laser vermelho. Olha a tabela aqui. Laser vermelho, 2,1 vezes 10 oitava é a velocidade. Ó, tá? Então a gente sabe que o laser apontado para a mancha de óleo foi o laser vermelho. Beleza? Então vamos para a questão final, que é a questão 4. A questão 4 é sobre microscópio, né? Mas o item A sobre lupa, então é mais simples. Então você tem, dada
colocou a 4 centímetros de uma lupa de 6 centímetros de distância focal. Então ele está entre o foco e o centro óptico, ou seja, está funcionando como lupa. Então, o que acontece com o aumento? Dá 3 vezes. Então, qual é a pergunta do item A? A princípio, a fim de examinar a amostra, o grupo colocou a 4 centímetros de uma lupa de 6 centímetros. Qual é o aumento obtido pelos estudantes? O aumento é 3. Bem tranquilo. Agora, o microscópio parece complicado, né? Então vamos ver o que ele quer no item B. A distância da amostra à lâmina, a lente objetiva. Então a amostra está aqui, né? Ele quer saber quem é o P1. Então vamos lá. Então o F1 é 3 milímetros, o P', ele fala que se formou a 228 milímetros da lente. Então vamos determinar o P1 usando a equação de Gauss. Então, fazendo a continha, né, você passa o 128 para o outro lado, né, e faz o mínimo múltiplo comum, e aí você vai obter o valor de 3,04 milímetros para o P1. Então, note que ele está bem pertinho do foco, por isso que a gente obteve essa ampliação, tá bom? Agora, o aumento do microscópio obtido pelo grupo. Então vamos ver agora como calcula o aumento. Então, ele fala que o aumento do microscópio é o aumento da objetiva vezes da ocular. Né? Você tem aqui, então, que calcular o aumento da objetiva, que está perto do objeto. A ocular está perto do globo ocular. Olha só, é facinho de guardar. Lente ocular perto do globo ocular, é onde você olha. E objetiva está perto do objeto que você quer observar. Fazendo a continha aqui, você obtém que o A1 é menos 75. Menos 75 vezes 8 vai dar menos 600, porque a imagem sempre vai ser invertida. Se você olhou já no microscópio, você vai perceber que ela sempre está invertida. Se você mexe a lâmina para a esquerda, a imagem vai para a direita. Se você sobe a lâmina, aí o que acontece? A imagem desce. Né? Então está sempre contrário. Então o módulo do aumento do microscópio é 600. Então a gente fala que o aumento do microscópio é 600 vezes. Tá bom? Espero que tenham aproveitado. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas aí nas questões, né? E deixem um like, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Para que eu possa fazer mais aulas como essa. Grande abraço para vocês, até mais.